podcast que um dia vai ter um nome. Não tem ainda. Eu ainda... Sério. Não vamos começar a falar de nome de Não, mas nome. assim, vocês não conseguiram pensar em nada. Não. A gente tá o quê? Umas 3 semanas gravando. Eu não tô pensando. Eu pensei aquele dia só, quando você perguntou. Depois Você desandou. Efésios, né? Não pode. Enfim. Aí depois a gente muda. A gente já conversou sobre esse assunto. Podcast. 15. Você quer ouvir mais sobre as nossas ideias de nomes, ou são os outros episódios a vir? Todos os outros. Porque nome. eu posso dizer com total confiança que até o final dessa série não tem nome. Que a gente já gravou. Todos os outros episódios, quase. Falta o 3 só. Na verdade tá gravado, mas ficou muito ruim, então a gente vai regravar. Enfim. Quem tá ouvindo isso não sabe disso, né? Que eu vou regravar o episódio 3. Ah, mas a gente regravou. Agora Porque sabe. Todo mundo sabe agora Nossa, que tem um episódio. Tem um episódio 3 que nunca vai ver a luz do dia. Me agradeça por nunca ver a luz do dia. Acontece, gente. A gente gravou. A gente inventou de gravar o episódio 3 um domingo depois do almoço. Todo mundo assim, super no Quebrado. clima. Não deu certo. Daí não. Só não vem. Então melhor a gente gravar hoje, segunda-feira, depois do Nossa. almoço. Não, mas hoje eu tô melhor. Eu acordei cedo, dei uma aula. Eu também. Eu acordei. Você deu uma aula. Você acordou cedo e deu uma aula? Eu assisti a aula, e aí? Quantas horas você faz de manhã de aula? Quê? Você faz bastante aula de manhã? 3. 3 horas? 3 aulas. Então, mas e quanto tempo? 50 minutos. Ah, nossa, não é. Nossa, é muito pouco. É. Tem a tarde, né? Mas a tarde é do governo aí, não. Tarde. Mas não é por live. Uhum. É por live. É. Pelo Zoom? Meet. Ah, entendi. E você, Nicole? Essa escola é um bagaço, Como né? você estuda? Conta os seus estudos aí. Então, abri o site da escola hoje, né? Uau. Aí tinha lá atividade pra fazer, mas eu não fiz. Eu ignorei. É isso. Tem uma preguiça sem fim. Eu tinha que vir aqui, não dá Você pra fez a fazer. atividade de inglês, pelo menos? Não. Nossa. Amanhã eu faço, mano. É super de boa. De boa. Ah, de boa o meu curso de inglês. Você falou que era de boa. Porque a gente tá no começo ainda. Então, de boa. Enfim. Propaganda do curso de inglês do William. Aulas de inglês. Interessados, chamar no chat. Isso. Coloque aí no comentário. Ai. Manda uma mensagem pra mim no Instagram, ou no Facebook, ou no Essa WhatsApp. lá, o seu Essa vai ser a Instagram. mensagem do No final? LinkedIn. Oi? Essa vai ser a mensagem do final? O quê? Comentar. Ah, mas Ah, não, tá muito no começo, tá muito é no começo. muito fácil ouvir só Tem que 3 ser alguma minutos, coisa é. que vai ser lá pro fim. Então fique aí, hein? Ó. Espera Fique ligar. ligado! Tem mais por vir. Outra coisa interessante desse episódio, antes de eu introduzir vocês. É o meu irmão, acho que. Salve, Wesley. Outra coisa interessante desse episódio, antes de eu introduzir vocês, é que esse é o primeiro episódio que a gente tá usando esse microfone novo. Uhul. Então, vai ficar diferente em termos de som, vai ficar diferente dos outros Vai episódios. ficar Vai melhor? ficar melhor. Eu espero. Pensou igual. Horrível. Mas não. Fica ruim. Enfim. Não, acho que vai ficar melhor, né? Eu espero. O microfone. Então, por um lado, o microfone é bem melhor. Por outro, é só um. Nos outros episódios, a gente tem um microfone pra cada pessoa, né? É verdade, né? Então. Vou comprar vários desses. Nossa, eu vou comprar uma casa. Calma. Não é Com tão, não é vários tão assim. carros só. Só Não, sei. É um carrinho. É. um Fusca. Um Fusca. Pai. Anderson. Você gosta do Fusca? Fala a verdade. Pai, pula essa parte. Fala a verdade. Assim, não é que eu não gosto, Ixi. mas eu não teria um, sabe? Se eu posso ter outro carro. A Nicole tá olhando pro computador É, travar. trava. Eu não acho que vai travar hoje. a gente Porque tá- eu vou receber um Fusca de herança, né? Isso é bem da hora. Se ele ainda estiver de pé até lá, né? Eu duvido que ele vai vender, ou a não ser que quebre no meio o Fusca. Ele... Ah, a Fusca não quebra. É, o Não, Fusca é eterno, quebra. né? Você vai receber. Tipo, vai ser o Fusca e o Nego. É, Nego nego é é minha o- herança. Nego é nego é meu o cachorro, cachorrinho ninguém dela. gosta, cachorrinho. Ninguém gosta. Não, porque... Eu gosto do Nego, ok? Para, ele é muito ruim. Ué, eu não posso gostar do meu cachorro. Ele é muito ruim. Pô, ele Pra é você, legal. pra mim ele é legal. Ele não é chato. Ele é só muito late chato. pra caramba. No PG eu dava comida pra ele. É. Ele ficava quietinho. Tipo, ele só não é sociável.
Ah, eu me identifico com ele. Não social. A Rebeca Você se late identifica. pra caramba, Tony. Ele gosta de ficar no canto dele, entendeu? Ele não Quando tem gosta muita de pessoa, pessoas, ele não gosta de carinho. late mesmo. Às vezes eu vou lá, só eu e ele late. Ué, pessoas. Você é uma pessoa. Ele não gosta. Ele não gosta de gente chata e ele late mesmo. Só que pra ele todo mundo é chato. Então, Mas, por exemplo, quando tá só a gente em casa, eu super vou lá na área dele e fico, nego. Mas você não pode ficar muito, né? Porque senão ele morde. Não, não é que eu não posso ficar muito, eu não posso fazer carinho descendo, assim, tem que ficar só na cabeça dele e tchau. Então, isso não é bom. Ah, tá, mas ele gosta de mim, eu acho. Você acha? ele Não, planeja é porque na assim, morte. o William, ele não gosta de Ah, lá cachorros vem, no lá geral, vem. sabe? Eu Ele não- gosto de cachorro. Não gosta. Você é falso. A Nina. Não, você é falso. A Nina não é cachorro. A gente Nina não é vai macho. entrar no propósito da Nina, né? Eu amo a Nina. Olha, ele nem muda o tom de A Nina é minha best friend. Bem específico. melhor amigo Eu de amo a cachorro. Nina. É. Eu amo a Nina. Ah, você é falso, mano. Ah. Ela não gosta de você. Quando você vai embora, ela fica feliz. É porque ele se sente Ela me super contou. especial porque a Nina pula nele. Ela Mas a se- Nina ela faz isso sente- com todo ela sente a mundo. falsidade, viu? Quando eu chego lá, a Nina vem, eu dou um abraço nela, ela fica toda encolhida assim em Ela faz mim. isso Com todo mundo. Mendigo que passa na rua, não vai brincar com ele. É porque é se verdade, identifica com Você tá falando de mendigo. mendigo? Não. não. Entenda como quiser, né? É, se você, a carapuça serviu, Caramba. Já viu aquela figurinha? Se a cara pulsa serve. Ah, é? Repete. Você super mandou 500 dela. Muito boa. Enfim. A hipocrisia. Ah, não, não pode falar. Enfim, né? Enfim, a Tem um, miopia. tem um meme que é. Enfim, Como é que é o meme? Explica o meme. É um... Os adolescentes provavelmente vão entender, mas se você não é adolescente, enfim. Tem um cachorro, assim, uma foto de um cachorro olhando pro nada, assim, como se... Sabe, como se fosse... Sabe aquelas fotos de filósofo, assim, que tem a cara do filósofo, daí uma frase... Sabe, então parece isso, é só que é um cachorro e o fundo é o céu colorido, assim, daí tá escrito, enfim, a hipocrisia. Daí sempre quando fala um negócio hipócrita, tipo, a gente vai falar aqui no estudo depois, então fique até o fim, aí dá pra usar esse negócio do enfim, a hipocrisia. Enfim. A hipocrisia. Comigo hoje nesse episódio Nossa, está a gente super falando, 10 ninguém nem sabe minutos quem é, depois. tá ligado? a Nicole. Prazer. Não, vocês já não me conhecem, Não né? conhecem, eles vão te conhecer no episódio 6, mas dá uma Porque a gente introdução. gravou 6 primeiro. Enfim, eu sou a Nicole, eu tenho 14 anos Uau. e eu sou uma jovem da Igreja Batista Zona Sul. Very good, E a nice. gente estudou Efésios por um ano. Falou mó triste. É, então. A gente estudou Chorando. Efésios por um ano. Ê! Comigo Terminou. também Yeah! está a Rebeca. Meu nome é Rebeca, eu tenho 16 anos, eu também sou uma jovem da Igreja Batista Zona Sul. E eu apareço no capítulo 5, então assista, por favor. E Assista todos. Assista mas todos, mas especificamente. Exatamente o que eu tô, E o obrigada. 6, porque eu tô no 6. não dá pra assistir nenhum deles, que é em áudio, mas Ah, assim. mano. E outra, quando tá vendo Ouça. isso, não dá ainda pra. Quando eles verem o 2, ainda não vai dar pra ouvir o 5 e o 6. Tipo, a gente tá super falando pra eles E ouvirem. vocês Vai ter, vocês vão então. participar do 3? Eu não. Nossa! Cara, Ninguém me não chamou. espere a Rebeca pro episódio 3. Ah, eu tô te chamando. Quer participar do 3? Não sei. Não Depende. Ela vai pensar. Pensa então, amiga. É, Pensa. eu sou Você vai, complicada. Nicole, participar do 3? Pô, participei da outra Ela vez. já- É, então, ela já participou, né? Da primeira vez. Que ficou ruim. É. Acho que a gente vai gravar na. Eu tô pensando em gravar na quarta. Você pode vir, a gente faz a nossa aula presencial aqui de inglês e daí a gente já grava o Tá, episódio 3 tá bom. à tarde, na quarta-feira. Tem que ver, né? Como se você Eu fosse tenho aula, eu estudo, tá? de manhã. Depende, eu tenho tarefa pra fazer, eu não sou desocupada. Você viu que ninguém vai reprovar esse ano? Ué, mas Mas é o verdade. ensino como Ah, não fica? foi você que falou pra mim. Hã? Não foi você que falou pra mim? Ah, Eu- ninguém vai fazer esse ano de novo. Não tem isso. Foi eu que falei, a gente Foi tava você que aqui falou? com o Júnior, Ah, é aí a verdade. gente conversou. Então, ninguém vai reprovar. Tá, mas eu preciso que aprender, tentar. né? Pelo menos tentar porque aprender. o ano que vem, acho que vai, né? Ainda é bom que eu não saiba as coisas pro ano que vem. E eu acho que também não vai. Mas ela vem pra É verdade. entrar Da no hora se eu colegial souber, como, assim, não o sabendo básico. nada. É, o nono ano é um ano bem importante. O
que ano pra acontecer a pandemia, né? Eu acho. Todo mundo fala que é o melhor ano da escola. Você não acha, mas a Bia super falando que era. Eu não achei, não. Eu gostei do meu 9º ano. Foi Acho que o melhor ano na escola pra mim foi o 8º. Ano passado. Por quê? Pra Não mim sei. foi bom o nono ano, só que não foi o melhor. Ou o quinto. O quinto Melhor era que da hora. Nossa, O quinto era meu brabo. Deus, o quinto foi o melhor. E o primeiro? Eu acho que o meu melhor foi o meu último ano no colegial. Porque era o último. Porque acabou. Que era o último. E ele fez em casa. E eu fiz em casa. Então. Homeschooling. Eu não fazia. Eu não vou falar que eu não fazia Eu nada. em casa. Mas assim. Nem parece que é sociável, né? Parece que é o neguinho falando assim. Olha. Eu sou bem sociável. Mas na escola não. Perdi as habilidades. Na escola? sociáveis. Não, é porque eu tava na escola pra estudar. Então eu estudava. Mas daí eu vi que eu poderia. Poderia? Porque na briba eu poderia ser mais eficiente nos meus estudos e em casa. Porque era muita enrolação. Não é, gente? Escola. Eu não vou falando no geral. Escola, eu apoio escolas, ok? Crianças, fiquem na escola. Estudem. Eu super falando, mas se tiver a opção de fazer homeschooling. Mas, não pra todo mundo. É. Eu não Vou acho. começar aqui a jogar gente tá- Eu não acho que homeschooling seja pra todos em todas as condições. Dito isso, Tem desde sempre. pra mim, ainda mais porque eu estudei sozinho, E no último ano só. E foi não só o último todos ano? os anos da escola. foi maravilhoso, porque eu pegava de manhã, estudava um pouquinho. 30 minutos de estudo por dia. Eram poucas horas. Ah, mano, meu problema é fazer coisa em casa, sabe? Pra mim, casa é sinônimo de fazer nada. É, Não- exatamente. Estudar. Eu ia procrastinar super, que nem eu tô fazendo agora, então. É que pensa, eu tava num sistema onde, parecido com você, era tempo integral a escola. Aham. Então eu fui de 8 horas por dia pra tipo 2 horas por dia. Ah, eu sei, mas eu vim Então- em casa. Então assim, mas vai ser em casa. Sim, mas são 2 horas. Eu vou ter o dia Então, inteiro pra Casa qualquer outra é coisa. sinônimo de lazer, não atividade de escola. Não. Não dá. Não pra você. Eu fiz e foi Pode fantástico. celular na aula, mas pode aula no celular. É, Uau! enfim, é hipocrisia. Que Aham. filosofia. Tá Bom, bom. isso reflete em mim hoje, né? Que eu trabalho de casa. Então, pra mim, casa é escola, casa é trabalho. E hoje, casa é igreja também. Minha casa. Minha vida. O que é isso, mano? É propaganda. Que é um O negócio da negócio- Dilma, não é? Não, começou com Lula. Que é? Eu não lembro. É um Aquelas casinhas. programa de casas Mesmo. que você compra a casa mais barato lá. É. É mesmo. Mas existe até hoje. O povo que tá ouvindo, tipo, o pessoal que entende de política, super brigando com a gente agora. Os burros não entendem Desculpa, nada. gente. Mas é um negócio lá que você compra a casa É um negócio lá. por um preço barato. É um trailer. Programa. Um programa De do casas. governo. Compre sua casa. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Pague em batatas. É isso. Uma vez eu fui no. Pague um trabalho escravo. A gente falou disso, né? No estudo da pena de morte. Ah, é? De trabalho Ah, escravo? não! Eu mandei um áudio pra você depois. Que a gente tava falando. Ah, é mesmo. A gente tava falando sobre pena de morte, né? E como ela é boa e legal. E, controvérsia, quer saber sobre isso? Foi no estudo. Agora não tem mais como. E daí, foi você ou foi a Mi ou foi a Lô? Perguntou, e o cara lá que Eu. estuprou a menina? Eu. Daí eu falei, olha, no texto o estupro não tá dentro das condições de pena de morte. Daí a Rebeca ficou muito triste. Eu fiquei mal. Oh, Daí depois eu fui ver, né? Fui pesquisar, conversei com meu pai também, tudo isso. Então assim, provavelmente, no caso do estupro, o cara viraria escravo da menina. Teria que pagar É como se pagar a indenização, mas com a vida. com a vida dele. Nossa. mas não é meio perigoso deixar ele perto da menina mesmo, assim? Ah, mas não iria ser sozinho, Tipo, provavelmente, né? É, Ia mas ter um- sei lá, né? Meio arriscado. Eu não sei como funciona, essa é a lei. Com certeza, não sei lá. Talvez alguém ia ficar por perto. Ok. Senão não faria sentido, né? É. E outra, se ele não faz, tipo, eu Ai. não vou. Aí morre, né? Eu acho que daí as consequências vão piorando conforme ele vai quebrando mais regras, né? Até morrer. Até a pena de morte. Ok. Interessante, né? Sim, sim, sim. Oh, foi bom o estudo da pena de morte, eu gostei. Foi, Foi legal, foi. foi legal. Eu achei que ia ter menos gente.
a favor, contra a pena de Contra. morte. Eu achei que Tava todo bem mundo ia ser dividido, a favor. né? É. Tava bem dividido. Achei que ia ser tipo aborto, sabe? Onde todo mundo sabia que podia, a gente só ia... Não, mas é que aborto é mais fácil na ideia que... é matando um nenê. Ó, que horrível. Pena de morte, Feminista não é. por o fato de ser matando uma pessoa, tem muita gente que tem conflito com isso. Matar bebê pode. Mas, não, peraí, o pessoal que era contra a pena de morte Ah, não não, era a tô falando favor do não da aborto. gente, tô falando, tipo... Ah, no- tem esses. Tipo assim, Enfim. Tipo, a hipocrisia. A hipocrisia, E aborto né? pode, pena de morte, Nossa, tem muita gente que é assim. não faz nem sentido. Favor de aborto e contra a pena de morte. Tipo, bandido, viva! Bebê, morre! Bebê que nunca fez nada na vida de errado, É. morre. Pior é isso, né? Assim, não pode matar o estuprador, mas vamos matar o nenê. Que não fez nada. Gente. O estuprador super Faz tem um sentido, crime. né? Tá bom. Gente, por favor. Ah, mas não, é porque o feto não é vida. E nem o estuprador. É, não. Enfim, é hipocrisia. Absurdos. Sabe o que eu não fiz ainda? Não. A gente tá a 16 minutos. Eu não me introduzi. Oi, meu nome é William. Meu Deus. Eu sou o líder de jovens da Igreja Batista Zona Sul. Eu tenho 29 anos de idade, ainda tenho. E tem uns meses ainda. Vai fazer 30, né? Velho. Tio. Old. Oi, Vô. tio. Vou. Bisavô. Vocês vão pedir benção pra mim? Benção. Benção. Não, você tem que falar Deus te abençoe. Ah, eu não sei. Nossa, Viu? Eu não sei ser Não, velho. você não sabe ser tio. Eu não sei Benção. ser tio. Você Deus te é abençoe. tio. Isso. Mas eu não sei ser. Tem que falar, tipo, Deus te Tem que abençoe, aprender. fia. Tem que ter o... Ô, fia. É, Isso, tem que ter. É tão estranho pra mim. Mas tem, ó, hoje é 31 de agosto. costume-se. Tem 2 meses ainda pra fazer 30. Tá perto aí. Menos de 2 meses. É. 1 mês e 25 dias. Mais ou menos. 30. Pô, a gente tem que fazer alguma coisa, mano. 30 é número Faz grande. 2 festas de 15. 2 bolos. 15. Parabéns. Eu vou dançar com quem? Sozinho. Sozinho. Vou dar uma música do Michael Jackson e vou dançar. Sei lá, inventa uma dança. Dança canina. Sozinho. Ô, dançar com a Nina, porque Dança com afinal... neguinho. Ok. É. Só se for com a pistola do seu pai. Comigo. Não, não quero mais. Não dança com ninguém. Dança sozinho. Sozinho, mano. Se vira. O dia que o nego Aniversário morrer- teu. É. Você vai ficar feliz? Eu não... Ele sorriu, sim, ele esqueci. Ele falou que vai. Eu não falei que eu vou ficar feliz. Gente, ele falou assim, o dia que o nego morrer, ele deu um sorrisinho. Ele disse que comeria cachorro. Ok, peraí. Então ele vai querer comer Pera aí. a carne do nego. Primeiro, o nego nem tem carne. Tem? Ele é magrelo. Tem. Claro que tem. Ele é Ah, fortinho, mano. Ele não é para. gordo. Ele não é Ele gordo. não é gordo, mas ele ele é é forte. forte. É tipo o Fred, assim. Então, é Ou duro, você vai comer então. um cachorro gordo? É carne dura. Mas vamos lá. Não, é só preparar. O que eu falei... Meu Deus, a gente tá... Eu falei que se eu fosse num restaurante... Ó, Se você comeria cachorro... deixa aí nos comentários... Essa não vai ser a pergunta final, talvez? Não. É. Mas deixa aí nos comentários se outros você estão comeria cachorro ou não. Dentro dessas Se circunstâncias. você acha que o William é louco por querer comer cachorro. Dentro dessas circunstâncias. Deixa eu explicar. Nascido louco, dentro é da louco. cultura ocidental, onde ninguém come cachorro. Deixa eu explicar. É doente, né, da cabeça. Eu vou num restaurante. Um restaurante bonito, limpinho. Mano, você acha que um restaurante Pera. chique vende cachorro? Talvez, sei lá, é exótico. Não Mas é tipo um sei. espetinho no meio da rua, assim. Eu vou num restaurante e ele é bonitinho, ele é limpo. Eu até visito a cozinha e vejo que é super legal. E daí eu olho no cardápio e tem lá, dog. Já não é no Brasil, como podemos perceber. Não, é porque daí fica chique. Não estaria cachorro. Não, põe dog porque Atenção, fica mano. chique. Você pega Au, um au. cardápio. Não, uau. Au, Titio. Daí. E eu sei que essa carne veio de um cachorro criado pra isso. Tá, Olha, aí você já aí tá colocando aí muita você tá lá na circunstância. cozinha,
Você abre a panela, tem vários pedaços do cachorro. Você fala, gostoso. É, manda mas ele- Igual quando eu abro a panela e vejo vários pedaços de galinha, eu também acho Cachorro é gostoso. doméstico. É doméstico. Cachorro é galinha você não- doméstico. No Brasil. Galinha não é doméstico. No Brasil. E você tá na onde? Ah, Você mas- cresceu no Ocidente ou no Oriente? No William? Ocidente. Não faz Não, sentido ser normal comer Cara, cachorro. Eu comi gente. cavalo já. Cavalo, ok. Tem. Cavalo, Mas é comum ok. comer cavalo. Carvalho? Carvalho. Cavalo. Carvalho. João Carvalho. O quê? Parece um sobrenome. Hã? Carvalho. É. Ah, mano. Então, eu acho que quem come cavalo, come cachorro. Eu tô imaginando a pessoa que tá escutando. É, Que nojo, mano. E- O cara é louco. Eu acho, O cara é eu acho que vocês vão se surpreender. Eu acho que vai ter mais gente concordando comigo do que vocês estão imaginando. Se não tiver. William, Parece uns caras lá do Oriente, louco. os árabes que mandam mensagem no direct do Instagram. Aleatório. Alguém vai concordar Surpreender. comigo. Alguém, vamos lá, gente. Não concorda, gente. Comer cachorro, que Seja dó. sincero. Que dó. Seja sincero. Não é o Comer? meu cachorro, não é tipo. Ah, o cachorro dos outros pode. Não é dos outros. É. É criado pra isso. Não, Ninguém Não. cria cachorro pra isso. Os caras na China Várias pegam pessoas- cachorro na rua e mata. Daqui a pouco ele tá apoiando comer sopa de morcego. Umas coisas. É, criar Covid-20. Olha Vai, isso William, aí. Efésios 2. Vai, vamos. Efésios capítulo 2. Então, o tema de hoje é Efésios. Não é cachorro. Não é comer cachorro, que deve ser bem gostoso. Não, amor. Não, mas você acha que tem gosto de quê? É, você acha que é o quê? Galinha? Parecido com galinha? Ó, não. Eu não sei, talvez seja parecido com vaca. Eu acho que não, mano. Ou será que é uma carne branca? Será que é galinha, então? Porque não é jacaré que eles falam que parece com galinha? Mas eu acho que cachorro tem carne vermelha. Eu acho que é também. Talvez seja que nem carneiro. Baseado em absolutamente nada. Só um chute Baseado em- aleatório. Eu tenho 4 referências. Vaca, galinha, carneiro e peixe. Eu não acho que seja que nem peixe. Eu não acho que seja que nem galinha. Sobrou Eu acho que é muito Cavalo. diferente de tudo. Você acha que- cavalo que nem vaca. É E igualzinho. porco? Ah, porco. Eu não acho que cachorro seja que nem Ah, porco. também acho que não. Eu também acho que não. Acho que Eu vai acho, ser mais vaca eu mesmo. acho que é mais perto de vaca. É, acho que não vai ser que nem o gosto da carne da vaca, Não. mas talvez seja vermelho. Cavalo. Cavalo. Se você. Cavalo. Se você. Ah, opa. Se eu der a carne assim e eu não falar nada, você comer, você não fala que não é vaca. Você vai comer assim, ah, carne boa. Eu vou falar, ah, então, cavalo. Eu vou falar, eita. Ah, cachorro. Ah, cachorro. Não. Análise. Eu acho. Deve ser bom. Efésios capítulo 2. Então, pra quem tá ouvindo, semana passada, eu, a Clara e o Miguel conversamos sobre o capítulo 1. Foram 2 horas e meia aquele 2 episódio. horas e meia. Foi incrível. Parabéns. Mano do céu. Parabéns. Quem não ouviu, volta lá, ouve. É bem legal. O Miguel é 10, mano. Eu não vou dar spoiler, mas. Ah, eu ia falar. Não fala, Não, não mas fala. não é spoiler. Você tá no 2. Não, mas às vezes o pessoal vai ouvir só o 2 e não ouviu o 1. Tipo seu pai. Você acha que seu pai vai ouvir o capítulo 1? Seu pai vai ouvir só isso, porque a bebê do papai tá aqui, né? Só fala que o Miguel é um bom. O Miguel foi muito bem. A Clara também, mas é que o Miguel faz uma coisa no episódio 1 que é incrível. Então todo mundo tem que ir lá ouvir. E daí compartilhar, e dar like e colocar um comentário. O cara virou YouTube. Eu vou, não, eu sou podcaster agora. Eu sou youtuber. Isso aqui não é minha área. Você quer uma câmera? Quer que eu dê uma câmera? Não, tô bem. Super daria Eu pra era gente youtuber, não sou mais. fazer os podcasts em vídeo. É que daí é muito mais precisa, trabalho. né? Mas vai ficar como? Já? Tipo, Não, eu não quero. mas vai ficar uma câmera mostrando tudo ou esse tipo. Não, eu poderia fazer que nem eu fiz a quarta passada, que meu pai e o Júnior conversaram. Daria mais certo com 2 pessoas. Ah, não precisa de câmera, não. Pra Não quê? tô falando que precisa, tô Já- falando que daria. Não. Não precisa. Tecnicamente Efésios falando, 2 aí. daria para fazer. Mas não Mortos precisa. em delitos e pecados.
É uma ideia. Ó, você parou do Vocês têm um versículo medo? 1 ao 10. Vocês têm um medo de Vamos. câmera. Ah, eu não tenho medo de Não câmera, é medo, é mano. que não tem Eu necessidade. participei do culto de quarta-feira, onde eu estava com a minha cara lá e eu falei 10 minutos e eu fui zoada por isso. Depois eu não tenho mais medo da Eternamente vida, sabe? zoada. Eu não tenho mais medo de nada agora. Ó, fiquei feliz, a gente já passou Eu dos não 10 tenho minutos. mais medo de pagar mico. Eu já paguei Nossa, Já foi todos os micos. quarta-feira foi o Ah, já quê? paguei muitos, então Ah, pra foi mim legal. não importa mais. Efésios capítulo 2. Veja, não veja. Veja a Ve- parte veja do no sermão do culto de quarta-feira, Ah, que é sobre obrigado. a armadura, mas aí quando fala assim que vai chamar gente pra conversar, Você desliga. desliga. Você corta, Tá? entendeu? Na hora. Sim, Ah, mas são Sai. só 10 minutinhos. ruins. Não faça. Não. O conteúdo Não, foi bom. ficou O conteúdo bom, foi ficou bom. bom, Foi ficou curto bom. só. Ficou pouco, mas ficou bom. Mas ficou muito bom. Então veja, mas não zoa. Obrigada. Oh, Só assiste lá, quietinho. veja, mas não usou. Tô triste. O capítulo 2 de Efésios, ele é dividido em duas partes. Ele é relativamente curto, são 22 versículos só. Então a gente vai começar com a primeira parte, que o título, pelo menos na minha Bíblia, tá do pecado para a salvação pela graça, que é do versículo... O seu tem título? Nova vida com Cristo. Você tá com a NVT A Rebeca também. e eu tô com a corrigida Olha a capa. e atualizada? Como é que eu sempre esqueço o nome dessa versão. Revista, né? Revista e atualizada, né? Revista e atualizada. Verdade. Então vamos começar com ele. Eu lembro quando eu dei esse estudo, que eu acho que foi na sua casa, Nicole. Porque eu falo isso porque você me lembrou que foi na sua casa. Eu não sei se foi o primeiro que foi na minha casa, mas teve um que foi. Eu acho que foi esse. Eu Eu acho que foi. também acho, eu não tava. Porque foram 2 semanas. Você não lembra do começo? Não. Então, deve ter sido. Eu dei o capítulo 2 em 2 semanas. Do 1 ao 10 e daí do 11 ao 22. Né? E eu lembro que eu comecei esse estudo do capítulo 2 falando sobre a dificuldade e a importância de conhecer, do homem se conhecer em contraste ao homem conhecer a Deus. Você lembra, Nicole, que a gente falou sobre isso e qual era o ponto? Eu lembro que ele foi perguntando, tipo, um por um, o que era mais difícil, se era conhecer a Deus ou conhecer o homem. E a resposta era que, tipo, a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber, tipo, aonde a gente tá pra gente conhecer a Deus. Eu preciso primeiro saber o quão podre eu sou, que aí eu meio que dou mais valor, eu não sei se é essa palavra, eu meio que pesa mais, sabe? O sacrifício de Cristo por mim. Porque o ponto da pergunta nem era tanto... Aliás, não era nem um pouco, de fato, qual é mais difícil. O ponto era só a gente chegar à conclusão da importância da gente se conhecer. Ver qual é a nossa situação. E é legal porque o capítulo 2 começa justamente com isso, né? Então o versículo 1 fala: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então tem bastante coisa aqui que a gente poderia falar, mas eu quero começar com essa ideia de nós sermos mortos em nossos delitos e pecados. E ele até continua isso ali no 3, né? Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A gente vai entrar depois nesse aspecto de filhos da ira. Mas começando com essa parte de mortos em delitos e pecados, como é que foi pra vocês quando a gente chegou nessa conclusão, quando a gente viu isso? Vocês já tinham esse conhecimento antes da natureza do homem ser pecaminosa, ser má, que é o termo teológico para isso é a depravação total, né? Vocês já tinham um entendimento disso antes? Vocês aprenderam nesse estudo? Como é que foi pra vocês essa parte? Eu acho que, tipo assim, desde sempre a gente ouve essa, né, de mortos, em delitos e pecados, mas entender a fundo o que isso significava, a gente começou mais no estudo de Efésios mesmo. Antes era tipo, ok, esse versículo existe, mas eu não sei como ele se aplica na minha vida, sabe? Então, Sim, a gente tinha uma noção de que, tipo, igual a gente vai falar mais pra frente, de que o mundo corrompe a pessoa. Então se eu A sou gente morto em não delitos e nasce pecados, a culpa não é pecador. minha, a culpa Isso, é do mundo. é do mundo. Uhum. Não joga consciência, tipo... Você não pega a culpa não pega pra a sua você. culpa, é isso.
Eu acho que existem reações diferentes quando a pessoa aprende sobre isso. Tem gente que não aceita, tem gente que se sente ofendido, tipo, você tá me chamando de mal. Tem gente que entra em um certo conflito, tipo, e agora o que eu faço? E tem gente que esse ensinamento, esse entendimento se torna bem esclarecedor e a pessoa fica até, não sei se feliz seria a palavra, mas Eu acho a que pessoa... agradecido. Grato. Sabe? Porque assim, ok, então eu entendi que eu sou morto em delitos e pecados e eu não sirvo pra nada e não tem nenhum sentido lógico ou humano Deus ter me salvado, mas você, ele me salvou, então eu sou grato por isso. Acho que nesse sentido de alegria, sabe? Eu não merecia, mas ele me salvou, mesmo eu sendo horrível. Então, Pra você foi esse, Nicole? foi gratidão. Assim que eu... Ô, louco, sabe? E pra Eu você, acho que né? pra mim foi mais uma questão de, tipo, dependência. Eu li, aí quando a gente estudou isso e aprendeu, eu vi que, tipo assim, sem Deus a gente realmente não é nada, entendeu? Tipo, total dependência, total mesmo, tipo... Sozinho a gente é... E o interessante é que esse nada, porque tem essa outra ideia também. Não que tem gente que fala, não é que o homem seja bom, ele não é bom, mas ele não é mau, ele é neutro, Em cima do muro também não conta. né? Mas que a gente vê que não é isso, o homem é mau, por natureza, né? Acho que essa parte pega bem. É interessante que daí ele continua e ele fala da nossa natureza e ele fala que nós somos filhos da desobediência e o mais legal, ali no 3 de novo, né, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, então a nossa carne que é maldosa, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E essa parte que eu quero comentar um pouquinho. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Da ira de Deus. Da ira de Se Deus. for no Velho Testamento, não é muito agradável, não é? Bem explícito. Eu lembro, eu acho que foi numa quinta-feira. Eu acho que foi, se a minha memória tá certa, eu acho que foi a primeira quinta que eu fui num estudo aqui em Abadi. Foi o dia que eu saí do hospital. Ele tava morrendo. Eu não tava morrendo naquele Você dia. quase morreu um pouquinho depois. 2 dias depois. É. Eu não tava. Quinta, sexta, sábado. No Eu sábado. lembro que ele super pegou aquela poltronona que tem lá em casa, assim, sabe? Ele ficou tipo... Eu ia sentar na cadeira, mas acho que foi minha sua mãe mãe. não deixou. Sua mãe não deixou. Aliás, sua mãe, acho que ela ficou até, não brava, mas ela ficou toda assim, ai, você tá Mano, aqui, o cara mano. tinha saído do hospital no mesmo dia e tava... Algumas horas, você sabe disso, né? Eu sabia, mas eu não tava no dia. Ele tava até com cara de hospital ainda, tava... Eu fiquei mó tempo no hospital. E daí eu cheguei em casa, depois de 1 mês e meio no hospital. Meu pai falou, então, a gente vai num estudo bíblico, fica aí. Eu falei, nem a pau. Eu vou. E foi. E fui. Você Você acha? chegou lá, todo mundo só tipo... Mano, alguém Tô leva ele doente. embora. Na igreja, o primeiro culto que ele participou, todo mundo tava achando que, tipo, ele tava no hospital ainda, tava internado. Vocês achavam, Foi porque na todo mundo já Páscoa. sabia que eu Todo tava em mundo, casa. vírgula. Não. Aí... Várias pessoas tinham ido em casa me visitar. Enfim, mas... o nosso ciclo não sabia. Não, gente. Aí foi na Os Páscoa. desinformados. E a gente tava, tipo, 5 horas da manhã na igreja. Foi bem cedo. Aí, tipo Não, assim... não, acho que foi 6h30. Aí a gente entrou, 6 horas. aí a gente entrou na igreja assim, eu e a Rebeca. Né? Aí, tipo, aí cada um sentou no seu lugar e o William apareceu lá no teclado, tocando piano, do nada, assim, aleatório. do Todo mundo nada. assustou. Aí a Mi. Meu amigo falou, quem que é aquele? Eu falei, não sei, é ela. É o filho do pastor? Eu olhei pra trás, eu vi o seu irmão, eu falei... O Wesley não, tá né? ali. Aí ela falou assim, o doente. Aí eu achei de... A moral. Milena! Foi muito bom, né? Poxa vida. Depois eu contei pra Nicole, a gente A gente ficou rindo o rachou. dia inteiro. Tanto que, tipo, depois quando terminou o culto, tava, tipo, eu e a Rebeca super com sono, sentada assim na quadra. E o William super pulando lá. Eu não tava pulando. Você tava pulando com a Você Dani, tava mano. pulando, tava dançando, assim. E, tipo, ele super acabou de sair do hospital e a gente... Não, mas na Páscoa. E a gente Ah, saudável, a gente tava morrendo. saudável, Na podre. Páscoa já fazia, acho que 1 mês que eu já tinha saído do hospital. Então, fazia anos que eu não ia pro hospital da Páscoa. Eu tava acabada. A gente tava podre, né? Quer comer? Não, tô com Queria sono. dormir. Enfim, aquela quinta. Uhum. Tô até tentando. Lembrei que eu ia falar. Se eu não me engano, naquela quinta, eu lembro meu pai perguntou pra vocês assim: Deus nos salvou? Todo mundo, sim. Nos salvou do quê? Todo mundo, do inferno, do pecado, do diabo. Aí ele,
Sim, de tudo isso também, mas Principalmente. do quê? Aí todo mundo só tipo... Ninguém sabia. Eu lembro, você já tinha feito isso, aí depois foi um estudo na minha casa. E aí a minha família não tinha ido nesse dia. Aí o pastor perguntou só pra gente. Ah, tá. Olha, que sacanagem. E todo mundo já sabia, todo mundo ficou Todo mundo vamos ver. Como se eles super acertaram na primeira, né? Mas essa é a resposta natural, acho que de É todo que a gente mundo. aprendeu, né? A gente vinha aprendendo. Cuidado com o diabo, cuidado com o mundo. Não Tem que assim. ter medo do diabo, Porque Deus é bom. porque Deus é amor. Deus é amor. Mas é justiça. Deus é amor, mas é justiça. Jovem. Gente, ó, tem um vídeo no YouTube, abri um parênteses aqui. Tem um vídeo no YouTube de um pastor que é tão engraçado. Não, pastora? Não, é um homem. Nossa, eu jurei que era uma mulher. Não, é um homem. E ele, coitado, ele fala tão errado que a gente dá risada. A gente tá no YouTube. Bibra. É Bibra ou Briba? Acho que é. Acho que é Bibra. O Briba. Digita um dos dois. Um dos né? dois. Ou é Briba ou é Bibra. É um vídeo todo preto. São assim, tem a 9 legenda. minutos, É. mas super vale a pena. Os minutos do vídeo. É porque é bem longo. É porque é bem louco, porque a gente viu esses dias, né? Daí eu olhei, começou a tocar, eu olhei assim e falei, "Eita, mano, 9 minutos. E daí a gente foi ouvindo, daí passou os 9 minutos e eu queria ouvir de novo, porque é de tão incrível que é. É ótimo, ótimo. Então ouve lá o Briba, é muito bom. Porque Shaw. Mas só ouve por zoeira, vai ouvir por... Não, nem dá pra ouvir por conteúdo, porque Não tem dá pra conteúdo, entender. não, tá? Não tem conteúdo. Acho que nem se você quisesse tirar uma aplicação dali. Não tem. Não tem. Ô, meu celular tá capitando. Deixa eu dar um... Ah, não, tá no mudo. Enfim, então vamos agora responder corretamente. Deus nos salva do quê? Da ira de Deus. Da ira dele. Ah, filho. Então, mesma pergunta que eu fiz sobre morte dentre os pecados, como que foi pra vocês esse entendimento? Tipo, Eu acho que eu fiquei meio surpresa, né? Porque o que a gente vinha aprendendo até então é que o quê? Deus é amor, Deus é bonzinho no sentido de, né, carinhoso, ele cuida da gente porque a gente é filho dele, não faz sentido. Deus, ira? Como assim? Aí, Foi mais um choque. foi tipo, choque nossa, de Deus realidade, tem tipo, ira? Como assim ira? Porque a gente sempre Como assim ouve Deus que se Deus ira? é bom, Deus é amor, Deus é isso. que esquece só do outro lado. Só que Deus era tipo o Papai Noel, né? Tipo, Deus era o velhinho bom. Não, bondoso. ele Bem é caridoso. bondoso, não benigno. Eu comecei a estudar Josué, né? Pra próxima série de estudos. Se você quer estudar o Josué, entra nos jovens. Quando esse episódio lançar, a gente vai ter acabado de começar, dá tempo. Mano. Explica como que vai fazer, né? Se a pessoa quiser participar. Ah, é verdade, é pelo Zoom. Você fala, dá tempo. Só Dá entra. tempo, Ela só vai só onde que é. Como? dá um jeito. Manda mensagem. Fecha o olho e fala assim, Josué, Josué. Daí você vai. Manda mensagem pro William. Manda uma mensagem pra mim. Ou pra qualquer um dos jovens. Se não tiver ninguém, manda tipo... Alguém da igreja. Entre em contato. Entra no Facebook da igreja. Isso. Ibisu. Entre em contato com a igreja de algum modo, alguém da igreja, e eles vão te Fala que encaminhar. você quer estudar Eles vão te Josué. encaminhar pra Você. mim. Pro jovem. Pro líder do jovem lá. E o nosso grupo de jovens é assim, a partir de 13 anos de idade e até... 30. Ah, é? Então ano que vem eu tô fora. não. Até... Eu não sei 2 até quando. meses, Você que mais ou menos. Não, pior que eu acho que é até 30. É que o líder pode ter mais. Ah, né? ok. Já ia pensar, tá expulso, amigo. Tchau. Ah, é? Você vai assumir então? Não, tô bem. Você quer me Tô expulsar? afim, não. Não quero expulsar, é só... Quer que eu vá embora, né? Você tá louco pra eu ir embora desse país? Spoiler, o William vai embora do país. Spoiler. Spoiler da minha vida! E a Nicole vai ficar mega feliz, ela vai dar risada. Vou. Nossa, eu vou soltar fogo. Você vai no aeroporto comigo? Vou. Você vai no aeroporto comigo? Não sei. Vai. Quando você vai embora? Nem eu sei. Ninguém Tiver sabe. compromisso, O William tá indo embora tem 10 anos. Pior que é verdade. Tentando ir, Tô tentando, a vida não deixou ainda. Mas Porque não é pra ir, mas... não é pra ir agora. Ah, você quer que eu fique? Eu vou embora. Quer travar. Eu tô sabendo. Você fica apontando pro computador, eu acho que É porque travou. às vezes ele dá umas... Aí ele continua. ele... Ele dá umas Aí depois ele legadas, não- mas ele não nada, continua, assim. sabe? Enfim. Olha lá, Ele dá uns ó. tiques Trolei, assim. não tá É? não. Enfim, o computador... Ele é Aqui. bom. Meu computador eu gosto dele, mas ele é velhinho. Você tem apego emocional. Ele é velhinho. Ele ficou... É um nego. Ele não late. Eles... Quando vocês já entraram aqui, ele ficou assim.
É o nego dos computadores. O nego dos computadores. Coitadinho do meu fofinho. Tá vendo? Eu quero comprar um novo, mas eu quero um que nem ele, né? Então eu preciso esperar. Só, eu quero ele, só que mais novo. Entendi. Então, Fica à vontade. Você que sabe, se você quiser comprar o quê? o computador aí, o dinheiro é seu Eu mesmo. não tenho dinheiro pra comprar um computador novo, tá louco? Ira de Deus. Paga em trabalho escravo. Nossa, aí a gente volta naquilo lá. Ele não precisa, ele é rico. Milionário. É verdade. Lembra quando a gente chamava de William Swarovski? É Que ele mesmo? comprou um anel de 400 conto. Pelo Uau! Não. Uau! Só pra lembrar, só pra você. Só pra... Nossa, isso é hoje, hein? Isso é lá no começo da amizade. A gente passava, Mal era amigo. a gente passava na frente da Swarovski e já começava. William é rico. Lembra quando a gente ia em shopping? Lembra quando podia? Agora pode de novo, né? Ah, mas não tem graça. A gente foi, né? Se bem que a gente entrava na Renner, ponto. E comia. E na Americanas. É verdade. Aí a gente andava A gente no foi, shopping. a gente foi no. É mesmo. Foi no Plaza. Comprar o Presente. presente da Mi. Isso. Isso. Eita, ó a Mi agora ouvindo, sabendo que fui eu que comprei o presente dela. Ah não, eu falei pra ela. Deixa quieto, ela sabe. Ok. Você que sabe. Eu esqueci. Ira de Deus. Nossa. 40 minutos de nada. A gente tá no versículo 3. 40 minutos. Não, tem conteúdo. Tá Tem, legal, tem, tá tem. legal. Enfim, a hipocrisia. Você falou do que você achava? Falei que foi um choque. Foi um choque, né? Tipo, o que também me deixou bem chocada é porque no versículo 2 ele fala, né, que quem, né, tá debaixo da ira de Deus automaticamente é filho do diabo. Pra mim, Sim. sei lá, eu não sei o que eu pensava. Pra mim era tipo, ok, você não tá debaixo da ira de Deus, mas também não é do diabo, sabe? Você tá ali vivendo, neutro. Aí quando eu descobri que não, não existe neutro, ou você é um lado, ou você é o outro, incrível. Ele coloca no versículo 2, né? Filhos da desobediência. No 3, filhos da ira. Então, mostra um... Obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração do que se recusam a obedecer. Tipo, Aí entra muito no que a gente vai conversar no episódio 6. Sobre o mundo ser composto de pessoas que são agentes do diabo. então, mesmo que você faça uma boa obra, que seria tipo uma boa obra humana, não é boa obra se você não é crente, se você não é cristão. Não adianta. É tão bonzinho, só falta de Jesus. Ou seja, Que é o que a gente... falta tudo. É o que o texto também continua, né? Porque ele vai relatando isso e... tem muita gente que fala que a solução dos problemas de hoje em dia é o amor. É o amor. Precisa de mais Mas amor. é aquilo que a Rebeca, aquela pergunta que ela tinha feito, Qual a pergunta? que amor é esse que ele tá falando? O que é o amor pro Porque, mundo? porque o amor do mundo, pelo menos ao meu ver... Porque é legal que eles falam isso, mas eles não explicam, né? Precisa ter Eles mais nem amor. vivem isso. Eles não vivem, porque Enfim. eles falam, tem que ter mais amor e sai destruindo tudo e sai... Black Lives Matter. Então... Você já entrou no site do Black Lives Matter? Não. Vamos cancelar o negócio aqui antes de começar? É assim, eu entrei, vou porque ser cancelado, eu comecei a ouvir várias críticas e eu sou bem tranquilo assim. Não, deixa eu ir lá na fonte, deixa eu ver o que eles estão falando deles mesmos. Gente, o site do Black Lives Matter é horrível você ver o que eles falam. Que eles são contra a família. Que eles têm o objetivo a destruição da família. Que eles são um grupo socialista. Tá aí no site deles, sabe? O site assim, sobre nós. Esse é o site. Cadê? Esse é o site, quer ver? Olha, parece aqui do seu celular. Vamos conversando aí, enquanto eu vou achando isso, daí eu vou ler. Eu nunca entrei nesse site. Eu também não, eu nunca tinha. Porque assim, a gente vê o Black Lives Matter, mas a gente só vê o lado bom, né? Porque. Né? Mas. A gente vê, tipo, uma luta contra Luta, o racismo, só é. que uma luta justa, né? Tipo, não... É o que a gente vai falar depois mais pra frente, que só. Enfim, spoiler. A gente já pode entrar nisso. Ok, porque a gente tava discutindo aqui antes de começar que, né, essa disputa entre brancos e negros, onde existia racismo no passado, existe hoje em dia, Isso é onde fato. fatos são fatos, e, tipo assim, onde os brancos estão acima, a supremacia, e agora, tipo, a luta pelo menos da galera do Black Lives Matter, é colocar os negros
em cima, sabe? Como superiores. E esses são os piores, mas é aquilo que ele falou. Os melhorzinhos ainda querem igualdade, o que é certo, entre brancos e negros, mas é o jeito que eles buscam essa igualdade, sabe? Que é com as próprias mãos, com as próprias forças. E a gente vê que isso não é possível. A igualdade entre os negros e brancos vão se dar por Cristo, é o que ele vai falar. Entre judeus e gentios, que eles são unidos em um povo só através do sacrifício de Cristo. A gente não consegue isso sozinho. Aí a gente fez um parênteses também com o negócio do feminismo, né? Dos homens e das mulheres, enfim. Achou? Foi? É um site meio confuso deles. Tem aqui, eu lembro, tem um vídeo do Mark Driscoll que ele aponta esses pontos, e daí eu li, mas tem essa parte aqui, depois eu posso achar mais certinho. Eu acho que não é no Sobre Nós, eu acho que é quando fala sobre os fundadores, mas enfim, tem essa parte aqui, tá em inglês, mas eu vou meio que tentar ler e traduzir ao mesmo tempo. É que assim, nós afirmamos que as vidas dos negros queer tem tradução em português? Não, é queer. É queer mesmo, né? É um negócio lá de LGBT, eu só não sei o que é. Queer, trans, pessoas com deficiências físicas, ilegais, tipo estrangeiros ilegais, pessoas, como é que fala? Com ficha suja, então criminosos, mulheres e todas as vidas negras dentro do, como é que fala, do gender spectrum, dentro de todos os gêneros lá, de todas as letras do alfabeto dos gêneros. Então nós afirmamos todas essas vidas, que eles são, afirmar indica você gostar, né? É interessante que eles põem até criminosos nessa lista. Okay. Nosso network envolve todos aqueles que foram marginalizados dentro do movimento da libertação dos negros. Que? Esse nem é o maior problema, mas aqui já coloca uma série de questões Tentando entender. Eu também. o raciocínio. que não é. Você vê que o ponto não é só branco e preto, né? O ponto vai muito mais além de cor, vai muito mais além. O cara botou criminoso na lista, velho. Tipo. Meu Deus. Não é. Então. Do nada ele cita os trans. Tipo. Teve. Tá, celular. Teve um. Interessante que ele falou só mulheres, né? Tipo, os homens. Então, teve umas semanas atrás, acho que umas 2 semanas atrás, que teve alguma. Porque o pessoal do Black Lives Matter, eles estão em algumas cidades e escrevendo na rua, né? Black Lives Matter. Alguns estão mais pichando, mas alguns fizeram até uma pintura no chão, assim. Eu não acho necessário, mas enfim, fizeram. Daí, teve um grupo de pessoas que foram numa rua, em frente a uma clínica de aborto, e escreveram, eu não lembro exatamente como eles escreveram, mas assim, era Black... Como é que era? Black Babies Lives Matter. Eita. Que são a vida dos nenês negros importa também. Porque era uma clínica de aborto. Eles foram presos. Vida de negro só importa se não é bebê. Ué, Pra você vê. Ai, hipocrisia! Você vê que o movimento não é a favor dos negros. Vai muito além do que isso. Porque a partir de. Ah, não, mas é aborto? Não. Aí mata. Ok, a partir de que idade é considerado Então, Black sabia Lives que, Matter? pelo menos nos Estados Unidos, isso é número, gente. Aqui vocês não podem nem discordar comigo. É uma questão de números. Sabia que a maioria dos abortos nos Estados Unidos são de crianças negras? Um país onde o número de negros, eu não sei exatamente, mas é tipo 30%. É menos que isso. Mais de 50% dos abortos são de negros. Então a gente não deveria ser contra aborto? Se a gente é a favor. O Black Lives Matter não deveria ser contra aborto? então. Não tem uma galera do Black Lives Matter que tá matando o povo que tenta interromper ele? Tem, já teve vários. Então, mas aborto pode matar. É incrível enfim, hipocrisia. Enfim, a hipocrisia. Porque eles são contra a polícia. E daí dá tiroteio lá entre eles, eles chamam a polícia. Enfim, a hipocrisia. Teve não sei quantas mortes lá dentro das comunidades. Porque eles dominaram, né? Algumas comunidades assim. E botaram a polícia pra fora. E já teve não sei quantas mortes lá.
De negros, não de brancos. De negros. Eles se, né? E nem é negros que são contra o Black Lives Matter. Eles só entram lá numa discussão entre eles e daí mata. Merece O morrer. povo é louco, acabou. mano. O povo é louco. É bom que, falando então nesse assunto, a gente pode passar para a segunda parte, que é do versículo 11 ao 22. Porque afinal, se existe essa separação, se existe essa divisão, se existe o racismo, ou se existe... e a gente não... né, essa questão de se existe ou não o racismo, a gente poderia entrar, porque uma coisa é você falar que o racismo existe. Outra coisa é você afirmar, como eles afirmam, que o racismo é sistêmico. Sistemático. Não, acho que é sistêmico. Qual a diferença? Que ele faz parte do sistema. Que o sistema é racista. E eu discordo disso. O sistema não é racista. O sistema é neutro. Uma pessoa negra consegue abrir uma empresa, consegue fazer... Existem pessoas racistas. Isso com certeza. Mas se o sistema fosse racista, a gente não ia ter jogadores milionários jogando na NBA, atores milionários em Hollywood, empresários milionários em empresas. Isso não existia se o sistema fosse racista. Como o sistema era racista na época dos escravos. Aí sim o sistema era racista. O sistema era racista. Porque os negros eram objetos que se compravam e vendiam. Aí negro não conseguia abrir porque eu acho que empresa. aí já, tipo, entra em outro aspecto, porque acho que as pessoas que defendem isso vão falar que, tipo assim, elas defendem isso, só que no meu ponto de vista seria mais, por exemplo, é óbvio que tem, assim, é muito mais fácil um negro ter menos oportunidades, mas não por ele ser negro, entendeu? Tipo, eu acho que condições financeiras, talvez, e aí ele tem menos oportunidade por isso, mas não é nada do sistema. Né? Não é, então, esse é o ponto, não é o sistema. Acho que o sistema generaliza muito. Porque até essa questão de oportunidades por status social... vamos falar do Brasil, a gente tá no Brasil. Cota. Não. Vai numa favela, ou vai... Nem uma favela, vai num bairro pobre, vai aqui em Badi, tem, né, vários lugares aqui onde tem... Aquela casinha que eu e meu pai vamos levar. Tem negros? Tem. Sim. E tem morenos, e tem brancos, e tem asiáticos, e tem de tudo. A pobreza afeta todo mundo. Uma coisa assim. Vai na China, vê os pobres de lá. É tudo São branco. chineses e brancos. Não é assim como todo mundo que é branco é rico e todo mundo que é negro é pobre. Por isso que é muito generalizado. Aí entra a cota. Só pra Ou negro. você acha... Quem você acha que tem mais oportunidade? Só pra gente ser bem... Eu vou dar um exemplo bem ruim no sentido que não dá pra servir como regra. Mas é porque eles fazem isso. Quem você acha que tem mais oportunidade? Eu, que sou branco, ou o Jaden Smith, filho do Will Smith? É, faz sentido. Né? Quem tem mais oportunidade nessa vida? Ele. Por quê? Porque ele é milionário. É culpa dele? Eu fico bravo com ele? Não, o pai dele se esforçou muito, começou do zero, porque o Will Smith era pobre. Aí ele entrou na área da música, do rap, e nisso conseguiu entrar no seriado lá, do Maluco no Pedaço, e nisso conseguiu fazer filmes, o Independence Day e outros filmes assim, e hoje ele é um multimilionário, por esforço. Sim. Se o sistema fosse racista, ele não ia ter conseguido feito isso. Eu acho que acabam usando isso como desculpa. Pra não se esforçar. Vitimiza. Se Entendeu? vitimiza demais. Eu não sei, porque se a pessoa se esforça, independente da cor dela, ela vai conseguir. É. Se ela se esforçar. É só se Sim. esforçar. Tipo. E tem gente que a vida e as circunstâncias acontecem... Igual, a gente vê várias... Como que fala? Esqueci a palavra. Não esqueci a palavra, mas enfim. A gente vê várias pessoas que, por exemplo, negros que nasceram na favela e eles se esforçaram e estudaram nas mesmas escolas que as outras crianças da comunidade dele. E ele conseguiu ser médico, entendeu? Isso. Ele se esforçou. É. Sim. Não é? Tem gente o que vai sistema. conseguir e tem gente que não vai conseguir. Sim. Mas De é uma questão toda de a cor. esforço, né? E de toda a cor. Exatamente. Gente, enfim, acho Tipo, se um branco não se esforçar, ele também não vai conseguir. Não vai. Não vai dar certo. Daí a questão então fica: se existem diferenças e que existe divisão social, existe, né? O motivo, o que a gente está discutindo é o motivo, que eu não acho que seja o racismo dentro do sistema.
Mas que existe divisão e conflito, existe. A questão é qual é a solução. Porque as pessoas falam, a solução então é a cota. A solução então é... O que mais eles falam como solução? A solução é... Protestar na rua e matar todo mundo. Protestar na rua. A solução é... Culpar o sistema. Culpar o sistema. É fazer, sei lá... Culpar o governo. Culpar o governo. É tipo tirar a culpa de você, sabe? Cota não só em escola, mas cota em empresas, cota, né? Tem uma série de soluções. Mas quando a gente olha, e aí vai pra quem é cristão, quando a gente olha na Bíblia, a gente vê a solução muito clara, porque existia, na época que, quando Paulo escreveu essa carta, existia esse conflito entre os judeus e os gentios. Por quê? Só para dar um pouquinho de contexto histórico. No Antigo Testamento, os judeus eram o povo escolhido de Deus. Todo o resto não era povo de Deus, eram os gentios. Novo Testamento, Jesus vem, morre na cruz, ressuscita e agora estabelece a igreja não com os judeus, mas ele fala que agora a igreja dele é para todos no sentido de todos os tipos de pessoas. Tanto que, ó, eu lembrei de um texto aqui, deixa eu ver se eu acho. Tem um texto em Romanos que é bem interessante. Quer ver? Isso aqui é Romanos capítulo 8. Pera aí, eu tô achando. Eu vou achar. Gente, por que eu não tô achando? Soberania de Deus. Ah, ok. Ok. É nessa parte. Que ele fala que nem todos de Israel são de fato israelitas. O pessoal que tá ouvindo tá super gritando a resposta. E... aqui, achei. A partir do versículo 6, capítulo 9, a partir do versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Por que ele está falando isso? Mas tem muita gente do povo de Deus, o povo de Israel, que não está seguindo Deus. Ué, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Porque nem todos os de Israel são de fato israelita. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Esse é o ponto. Então, os filhos da promessa não é o povo literal de Israel. E daí a gente entra nessa situação, tinham então os judeus e tinham os gentios, que era todo o resto, e os gentios começam a se converter e alguns judeus não aceitam e começa a existir conflito entre eles, ok? Esse era o ponto. A gente até entrou nesse ponto também falando da pena de morte, né? Nesse conflito entre os judeus e os gentios. A gente não entrou nesse assunto? Não! Tiago! Eu dei a introdução de Tiago e eu falei sobre isso. Algum estudo que eu dei esses dias eu falei sobre isso. Vocês estão me olhando com uma cara como se eu sou louco. É porque a igreja que Tiago tava era mais judeus, não era? Um negócio assim. Isso mesmo! Isso. Sabia que eu tinha falado sobre isso? Você falou em Tiago, né? Em Tiago, a introdução que eu dei de Tiago, enfim. Daí ele começa no versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados em incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, mas não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, os gentios antes de Cristo estavam separados do povo de Deus e sem a salvação, separados da comunidade de Israel. Né? Tenta, quem está ouvindo também, tenta ir fazendo uma ligação com todo esse negócio do racismo de hoje em dia, onde esse é o argumento, nós estamos separados da sociedade, nós estamos separados da união. Qual é a solução disso então? 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Pergunta: qual é a solução para a
o conflito do racismo entre brancos e negros, o conflito do homem e da mulher, o conflito... Qual é a solução, então? Cristo. Seria a igualdade, só que não como o mundo prega, né? Seria a igualdade em Cristo. É isso. Não é Por igualdade meio por de forças Cristo. próprias, com todos aqueles motivos que o William falou. Não é igualdade de protesto na rua, não é igualdade cota, é igualdade por Cristo. Nada disso vai resolver. Eu não tô falando que você não deve ou que você não pode protestar ou que você não pode ter uma voz política. Muito pelo contrário, eu pessoalmente gosto bastante de política e gosto de conversar sobre isso, né? Mas a solução do problema não tá nisso. A solução do problema tá em Cristo. Tanto que o versículo 14 continua. Porque Ele é a nossa paz. Ó, quer ter paz no mundo? Aí. Ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Vamos nesse contexto aqui que a gente está conversando. São brancos que entendem que estavam mortos em delitos e pecados e pelas graças são salvos mediante a fé, não por obras, mas por dom de Deus. Negros que reconhecem que estavam mortos em delitos e pecados e são salvos pela fé, pela graça mediante a fé, não por obras, mas por dom de Deus. E agora essas pessoas são um corpo em Cristo. Não tem diferença mais. Aí não tem como... Eu não tô falando que não existe o pecado sempre existe, mas assim, aí não tem como um ser racista, o outro se sentir oprimido, ou o outro ser racista e esse aqui se sentir vitimizado, não tem, porque nós somos um. É um corpo, é um povo de Deus. Sei lá, pra mim é muito simples essa questão. Não fácil, Não é fácil, é assim. mas é simples. É bem claro disso. Dá pra fazer uma aplicação muito óbvia. É. Em várias situações, né? Você pega pro racismo, mas você leva pro lado do feminismo também, onde as mulheres querem ser superiores, então... Enfim. Ah, mas meu marido, isso e aquilo, outro. Seu marido precisa de Jesus. E você precisa de Jesus. Você que escolheu o seu marido. Ninguém te obrigou a casar com ele. Ah, e vai muito para as mulheres cristãs que se casam com homens não cristãos, né? Que daí quer reclamar do marido que tem. Ué. Você escolheu o seu marido, amada. E vice-versa, né? Homens Homens cristãos que se casam com mulheres não cristãs e daí quer reclamar da mulher que tem. Ué. Você que Ué. escolheu. Agora aguenta, bicho. Enfim. Enfim. A hipocrisia. Ai, ai. Onde que eu parei? Pô, a gente pulou, né? A parte que a gente tinha pulou? falado do apelo. Ah, a gente salvos volta. pela graça. A gente volta, é verdade. Porque daí a gente começou a falar do Aí você pulou pra do segunda parte. racismo já e encaixou. Mas eu vou voltar. Depois eu vou voltar pro versículo 8. Tá, mas continua agora. Vamos terminar esse bloco aqui. Que ele basicamente só faz. Ele basicamente enfatiza esse ponto. Eu preciso de um carregador, peraí. O negócio vai acabar. Vamos falando aí. Quase que eu- Do nada. Quase que eu Agora... destruo o computador. Eu preciso de um computador. Do computador, não. Um carregador. Também de um computador. A bateria do meu iPad tá acabando. E Vai já ficar sem. esse povo que tem esboço. iPad. Nossa, uau. Ok. Pronto. Tava 20%. Ah, não. Achei que ia travar. Você achou que ia travar de novo, né? Achei. Não Fez travou. assim. Pô, não travou nenhuma vez até Sabe o que eu agora. acho que é? É porque a gente tá com um microfone só. É menos... Ele tá menos pesado. Menos pesado, é, ok. Ou seja, mais leve. Sim. Complicado. Menos pesado também quer dizer mais leve. Não é hipocrisia. Não é hipocrisia. Enfim, a não hipocrisia. Onde que eu parei? No 16. O livro 16. Então, 17. Ah. E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Aqui vai muito bem. Porque fala assim. Você pode entrar, pegar agora e falar: então você falou que só os negros precisam de Jesus? Não! Tem que evangelizar os que estão longe e os que estão perto. É todo mundo precisa.
O branco sem Jesus vai pro inferno. O negro sem Jesus vai pro inferno. Todo mundo, a Todo mesma mundo. coisa que tá lá no O homem sem versículo Jesus 1, então. vai pro inferno. A mulher sem Jesus Pessoa vai pro sem Jesus. O inferno. homem sem Jesus? Todo mundo vai pro inferno sem Jesus. Então, É todo mundo. Jesus, morto em mano. de pecado. é bom ter Jesus. Great. Ok. Continua. Uau, que poliglota essa menina. Eu falei uma. 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, Espírito Santo. Aqui é a trindade, né? Ótimo, eu gosto desse texto. Explica. É a trindade porque, pelo menos a minha versão tá assim. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, né? Então ele fala Cristo, que é o Filho, o Pai e o Espírito. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele... Porque esse Espírito tá com E maiúsculo, né? Então, É o Espírito Santo. Mostra claramente aqui. A trindade. a Trindade agindo na salvação. Eu lembro que no dia você perguntou, você leu, tipo, toda essa parte e perguntou, aonde é que tá falando da trindade aqui? É, Vocês conseguiram responder naquele dia? consegui. Muito bem, parabéns, gente. Obrigada. Olha. Porque é muito legal esse texto, eu gosto. 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Aqui é um ponto legal também, já que a gente está nesse assunto, porque nesse todo o discurso que eu tenho feito a analogia dos brancos e dos negros com os judeus e os gentios. Daí você poderia falar, nossa, o William tá então falando que os negros são os distantes, né, os longes, e os brancos são os judeus, aqueles que eram do povo de Deus. Mas olha o que o versículo 19 e 20, o 19 diz. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Judeus e gentios sem Cristo são estrangeiros e peregrinos e estão longes. Aham. Não é, então, a diferença de longe e perto não é judeu e gentil, não é branco e negro. É com e sem Jesus. Tá todo mundo perdido. Todo mundo tá perdido. Mesma situação. Tá todo mundo no Beleléu, sem Jesus. Beleza. Beleléu é... Que gíria antiga. É muito antiga. Deus do céu. Tinha uma música que eu toquei isso muito tempo atrás. Eu era adolescente que usava essa... Faz tempo, hein? Usava essa... 20 anos atrás. né? Não, 20 anos atrás eu era criança, eu tinha 10 anos. Eu sei. 15 anos atrás. Uma Nicole atrás. Uma Nicole atrás. Uma Rebeca atrás, entendeu? Eu tinha uns 14 anos. Mas quando eu toquei essa música, não. Eu toquei essa música, eu tinha... O cara é velho. Acho que eu tinha 16. Era uma Nicole atrás, que a Nicole tem 14. Eu tô considerando que eu vou fazer 30 já. Se você tá considerando que você vai fazer 30, considera que eu vou fazer 15. Ai, desculpa aí, 15 15 anos. anos, a O velha. que você vai fazer pra sua festa de 15? Nada. Nada? Nada. Sim. Você não quer fazer nada? Eu não sei, não tem Dança nada com seu pra pai, fazer. vai ser bonito. Eu vou fazer... Pensa Agora só. eu vou fazer uma festa de 15, faltando 2. Pensou seu pai dançando com você? Seria fofo. Eu entendo, não, eu quero dançar com meu pai, eu quero dançar com meu avô, com os tios, tudo. Aí, ó. Não, Não seria fofo? eu amo os meus tios. Eles estão ouvindo. Não, não tô. Seu pai tá ouvindo. Ok, meu pai tá. Seu Talvez vô meu deve avô tá ouvindo. esteja. Aí, Doralino! Salve. Bem, salvo. Você não vai dançar, então? Não, eu não vou fazer festa. Saco. Eu tava preparando pra fazer um monte de figurinha. Você já sabia que eu não ia fazer festa de 15? Ah, mas você poderia fazer. Agora, que tá Do nada. 4. Porque demora muito pra planejar uma festa. Nossa, pra caramba. A Não é Lara só- começou a planejar dela em janeiro. Não é só, tipo, pegar um vestido e alugar um salão? Não, tem que ver a data que o salão tá disponível, tem que Não é quando você ver DJ, tem que ver comida. É um casamento mais simples. Faz na igreja. Mano, não. O quê? Tipo, todo mundo... Você também não fez nada pra sua de 15, né? Teve uma festinha surpresa pra ela. Que triste, gente. Dizendo que fizeram. Mas- Chegou lá. Ok, parabéns pra mim. Enfim, aí tinha esse termo beleléu na música que eu toquei 15 anos atrás. Esse era o ponto. Ai, a gente viaja demais. Versículo 20. Abim. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O que foi? O celular. A 20. A 20. É porque tá você aí. falou
20. Aí a Rebeca, a 20. Aí a gente, Samsung A20. aí a gente, a Vit. A20? Você conhece o Avit? É uma marca, não é? O que é a Vit? É um DJ que morreu. Ah, É verdade. uma marca. Essa pode ser De roupa. qual é a mais nova marca inventada? A mais nova marca é a... Como é que escreve a Vit? AVICCI. né? Tá, no fim eu vou reafirmar essa pergunta. Não deixa eu esquecer. A mais Ou nova Beleléu também. Não, Não, sei, não, várias coisas. a mais nova marca de roupa. A Vit. É roupa, especificou que é roupa. É porque na minha cabeça era roupa. Ok. Eu não gosto de ouvir muito DJ. Mas ele é bom. Ele é Era bom. bom. Era. Ah, é. Você com certeza já ouviu alguma música Não, dele? com certeza, já ouvi. Não, eu tô falando, eu lembro quando a gente assistiu a live do Alok. Ah, mas o Alok e aquela Que- live lá foi podre. A live- Que a live dele é ruim. Ah, mas não é igual a Alok, mano, pelo amor de Deus. Você nem Nossa, quer porque a comparar gente Alok super com preparou, a Avicii. gente, Ele era bom. a gente comprou pizza, né? Estourou pipoca, a gente fez um monte de negócio, sentamos no sofá, Pra nada. tirei foto, postei no meu Instagram, live do Não foi, não. Alok. Oi, na sua casa. A gente comeu pizza no dia, porque comeu. Aí a gente não estourou pipoca. Eu fui lá pra ver a live do Alok. Esse era o evento da noite. Tadinho. Foi ruim. Tanto que a gente lembra, a gente A ia gente marcar foi também. comer, mano. A gente nem sabia que tinha. Não, eu Como que sabia, vocês não sabiam. Aí eu falei, vai ter live, vai vocês lá. Não tem nada Ah, pra fazer. não, a Aí gente tinha planejado de ver a live do Coldplay, que daí a gente descobriu que Foi, não, aí não teve. Aí a do Alok a gente sentou lá, assistiu só. Seria melhor se fosse Daí a no Lu foi Coldplay. embora no meio, porque tava ruim. Certa ela, né? Porque foi podre. Daí... Eles postaram no Instagram, mano. Eu falei, o que vocês estão fazendo, mano? Eu achei que ia foi ser ruim. legal! Gente, ficou... Meu Deus. Sou eu esses É estudos? você. É porque eu tô perto, vocês estão mais afastados. Eu tava aqui até agora. Fala É o nada. tom que você tá falando. Só. Desculpa. Vou falar mais baixo. Gritando. Desculpa. Ah, até que pega. Saiu. Olha lá, agora você riu super. Ai. Enfim. Ai, Versículo que 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, o povo de Deus é como um império, um edifício. Jesus é a pedra angular, no sentido que ele é a base, ele é a parte mais fundamental. Os apóstolos e profetas formaram a base, e daí nós fazemos parte disso com Jesus nesse prédio. E assim se encerra. Mas vamos voltar no A versículo 8. gente super pulou a gente parte do... Então eu vou ler, ó. O versículo 8 fala assim, ó. É no 8, né, que a gente ia falar aquilo? A gente parou tipo no 3, aí a gente pulou pra parte 2. A gente não chegou a falar da graça, que Deus nos salvou. Então, o versículo 8 ao 10 fala o seguinte, daí a gente pode comentar. É do 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos lá. Já que o apelo já... Eu ia falar, mete pau no apelo, vai. Aquela história de você aceita, já não vem de mim, né? Eu não faço nada. Então... E do hora que, tipo, antes do pastor chegar na igreja, porque foi com ele que a gente aprendeu esse lance de predestinação e salvo pela graça, super tinha apelo todo dia. E todo dia a gente ia no apelo. Tipo, todo dia a gente era salvo. Mas você ia lá na Todo frente? Eu super ia no apelo. Mano, você não tem noção, a igreja inteira. Você já foi, velho? Lá na frente? Eu fui uma vez por causa da minha amiga. Aí eu fui com ela. Ela tava com vergonha de sozinha, aí eu fui. Ai, Eu não- Você não queria aceitar Jesus? Eu falei, aqui no banco. Ai, nossa, eu fui salvo umas... Às vezes quando eu tava lá na frente já por estar cantando, aí eu ia lá, só descia e orava e subia de novo. Tá. Ou seja, todo mundo aceitou Todo mundo, Jesus. todo mundo Aham. E o que... Todo mundo esticou o dedo. É. O que é mais pra Ninguém você, vai Nicole, que entender. você ia várias vezes? Eventualmente pra falar do negócio do dedo aí. Mas o que te levava pra ir lá? Era assim, tá todo mundo indo, eu vou, assim, não, eu realmente quero aceitar Jesus? Era ou isso. era... Tipo, realmente quero aceitar. Porque era assim, eu super ficava, ok, aceitei Jesus. Agora eu sou salvo. Daí eu ia lá e pecava. Eu, droga! Perdi. Tem que aceitar de novo. É. Entendi. Meio que tinha que renovar, sabe?
Eu acho que também era uma coisa, tipo, de sentimento, sabe? Era Emoção. emocional. Uhum. Porque assim, o pastor que ele faz o apelo, pastor, entre aspas, Eita! que ele faz o Eita! apelo, né, fazem o apelo, eles assim, eles não dão assim um sermão correto. Então, assim, eles preparam já uma pregação que é toda emocional, é toda levada pro sentimento, Aí, pra né? pessoa no final, assim, ela tá toda emocionada e tipo, Bota um eu pianinho vou de aceitar Cristo, tipo, mano. É, na hora que ele começa a falar. Não, ele vai começar a falar do apelo, a mulher do piano já ia lá. Exatamente, tem todo. Ah, William. Você quer aceitar Deus no dia de hoje? Então se levante do seu lugar. Se essa pregação falou com você, vem aqui na frente. Mostra que você não se envergonha de aceitar Cristo. Levanta do seu lugar. Cristo está te chamando. Cristo está te chamando. Ele quer te salvar. Ele está na porta e ele bate. Saia do seu lugar. Levante-se e aceite a Cristo. Mude de vida. Mas eu tô tocando música do Star Wars. Ah, não. Acabou. Enfim, era mais ou menos assim, só que não com a musiquinha do Star Wars. Não, essa é a música do Star Wars. Ai, Ele bateu no cotovelo. Foi bem aqui, né? Quando dá aquele choque. Quando dá aquele choque no corpo inteiro. Eu bati o cotovelo no piano. Sistema nervoso. Antes de começar a gravação, a gente tava super de boa assim, daí do nada a Rebeca meteu o cotovelo na mesa. A gente riu dela. Bem feito. Daí só quando eu fiz isso, é a segunda vez que eu já. É que agora foi mais Não forte. doeu? Agora foi. Doeu, não, chinelo. Aquela hora nem. Nossa, mano, o que aconteceu? Perdi o chinelo. Aquela hora nem tinha doído. Ai. Vai, ficou rindo de mim. É isso que Desculpa. É o lei do retorno. É isso que tá. Ok. Enfim, a hipocrisia O mundo dá volta. cria todo um ambiente. Girou. Muda o giro. Então cria todo um ambiente pra emocionar as pessoas. Vambora. O que vocês estavam falando? Mundão girou. Girou. Que de onde vem É isso? gira de Não noia. sei, ela falou. Você não conhece. Lei do retorno. Aí. Aí ela falou. O Enfim. mundo dá a volta. Vamos na voz. Fantástico, fantástico. Enfim, os caras criam todo o clima, Os caras. cria todo um. É porque o pastor não. Cria Não é. todo um ambiente assim de emoção. Pessoas. Tais Pessoas que Pessoas. Seres dizem que se pastores. dizem pastores mas de não igrejas, são. mas não são. E todo mundo conhece alguém assim. Todo Sim, mundo já foi numa igreja dessa, todo mundo. Talvez você faz parte de uma igreja A gente dessa. fazia até um ano atrás. Sério. Eram esse tipo de ambiente, né? Não dá, sei lá. E não é assim como as pessoas ficassem mais piedosas. Eu acho que cria também um escape. Tipo assim, agora eu posso fazer qualquer coisa. Domingo aí eu aceito Jesus e aí tô de boa. É só, eu posso pecar essa semana, chegar no domingo eu aceito Jesus, beleza, renovei a minha salvação. Cria uma falsidade. Sim. É só eu aceitar, é só eu falar que sim, sabe? Jesus tá ali disposto pra mim, me esperando, é só, ok, eu aceito. No Agora momento você que fala. você quiser. Quando quantas você vezes quiser, você pode quiser. aceitar, sabe? Ele vai estar lá com o dedo esticado, esperando. Explica essa do dedo esticado. É que eu tava no Facebook uns dias atrás e vocês sabem aquela obra do Michelangelo, né? Michelangelo. Michelangelo, Não a que é Tartaruga Ninja. A criação de Adão. Sabe que tem Adão, assim. Agora que eu entendi. Que decepção no olhar dela. Continua não a aí, tartaruga. Enfim, continua. Enfim, aí que tem Adão deitado e Deus tá, tipo, esticando o dedo assim. Ele fala, aí a publicação dizia que nessa pintura Deus tá com o dedo completamente esticado, assim, super se esforçando pra salvar Adão. E Adão tava com o dedo meio dobrado, assim, sabe? Meio que Adão quem decide se ele vai esticar o dedo e aceitar a Deus. Porque Deus tá sempre ali, disposto pra você, e quando você quiser aceitar, ele tá te esperando, sabe? Tipo. Tem tanta coisa errada com isso. Primeiro, o cara só fez a obra, mano. Eu nem duvido que ele tenha pensado. Michelangelo, então, é a nossa base Tipo, de Deus. Então, Ah. o cara é pintor. o cara só Se eu editou, fizer um mano. desenho aqui, olha, o William desenhou, logo é verdade, vamos interpretar o desenho dele. Ai, não, Interpretar da umas forma que coisas. você quer, né? Então, vai saber, às vezes só Da forma errada ainda, nem pra fazer uma pintou o dedo interpretação. torto, vai saber. Quem tá te ligando? Quem tá te ligando? Eles estão me ligando? Então. Então. É quem? Ué, então. Peraí, é o
É o Natan, esse outro? É, ó. Por causa do rabinho. Ah, entendi. Ok, né? Ele não. É. Não sou Eles- brigando, não, Você mas. sabe que a gente tá gravando? Eu acho que não. Nossa, o povo ligando meio assim. Mano, porque parece que eu tô na cal, tá ligado? É. Pior que elas não saber. Ó, vocês ligaram pra Rebeca, mas ela está Outra, gravando. pra mim não pareceu que eles estão me ligando. Sei lá. Mano, oh meu Deus, esqueci esse pequeno. Você esqueceu que tá gravando ainda? Achei que... Super batendo papo. Bom, eu acho que com isso a gente meio que encerra o capítulo 2. Então vamos pra conclusão. Ok. Como que esse capítulo, então, as coisas que a gente aprendeu nesse capítulo, mudaram seu pensamento, seu modo de viver? Como é que foi pra você o capítulo 2? Ah, pode começar? Pode? O fato da predestinação, né? Porque isso a gente não tinha essa visão antes, esse entendimento. Isso mudou totalmente. E reconhecer que, assim, nós em Cristo somos literalmente nada. Acho que pela doutrina do apelo, né, que a gente entendia que a gente tinha participação na nossa salvação, quando você entende que é pela graça e tudo vem de Cristo, isso mudou, sabe? Isso te coloca no seu lugar, sabe? Aí primeiro ele super te rebaixa, então você já começa a entender que eu não sou nada. Até fechou a Bíblia pra falar. E aí depois ele Rebaixa, fala, fecha a Bíblia. e nada vem de você, sabe? Você não tem participação nenhuma nesse processo. Isso mudou bastante. Fala, tira, tipo, todo o nosso ego. Tira todo o nosso nós ego, temos, todo o eu seu que orgulho. aceito, eu Não vem que- por obras para que ninguém se Uau. orgulhe. É o que ele fala. Não tem sentido. É isso mesmo. E, sei lá, pelo menos pra mim, é tão claro isso na Bíblia. Eu entendo que talvez quem nunca estudou isso antes entenda errado, mas eu acho que uma vez que você estuda isso, não tem como você pensar diferente, né? É muito claro, né, o texto. Não é um tipo de texto assim que você tem que ficar interpretando. Igual a gente fez. exatamente. Igual a gente fez lá Apocalipse, né? Que você Não é lê. nenhum enigma. Você tem que super Tem que entender o ficar. Tá, contexto tipo, bem histórico. claro aqui. Ainda mais na NVT. Nossa, A NVT é mais claro ainda. Nossa, tá com claro. todas as palavras necessárias. Muito simples. Enfim, é isso. Antes da gente ir para as considerações finais, então vamos bolar. A gente já bolou, né, a pergunta? É a Viti. Qual é a mais nova marca de roupa? que Então é o o seguinte, inventou? deixa eu explicar pra quem tá ouvindo isso. O que eu quero? Pra que a gente já tá 1h20, então pra quem ouviu 1h20 aqui desse episódio do podcast, você vai lá nos comentários, seja Spotify, seja Facebook, YouTube, onde você estiver ouvindo isso, porque eu também não sei onde eu vou postar. Posta em tudo. Não, essa é a ideia, mas eu não sei o quanto tudo eu vou conseguir. Tipo, eu sei que Spotify vai, YouTube vai, Onde você estiver ouvindo. É. porque eu não sei se eu vou conseguir postar no Deezer, que eu queria. Não, mas acho que ninguém usa. Eu uso o Deezer. Você vai ouvir? Ele comenta aí embaixo. Ele comenta. Eu como cachorro com você. Ele mesmo comentando. Pelo menos vai ter um voto, sim. Você Mas essa não é a voto pergunta. mesmo. A pergunta é o seguinte. Qual é a mais nova marca de roupa que o William criou. inventou? E é a Viti. A resposta é a Viti. Agora, nos comentários, não escreve a pergunta, só escreve A Viti. A Viti. A-V-I-C-C-I. Mas A-V-I-C-C-I. se você comentar com T, a gente vai entender também. Relaxa. A-V-I-T-I. Não, mas a gente tá falando como soletra. É, mas às vezes a pessoa já escreveu. A-V-I-C-C-I. Enquanto a gente começou a falar, a pessoa já foi lá escrever. Você tem como editar, eu acho. Pelo menos no YouTube você tem como editar o comentário. enfim. Tá, Viti. A Viti. Escreve a Viti. Escrever, a gente vai entender. Desde que quiser, tipo, A-V-Y-C-H-2-Is. A Viti. Com T, C-H-Y. A Nossa, Viti. verdade. Tá piorando. Comenta aí. Comenta aí. E aí eu quero ver quantos Avites vai ter nos comentários. Ok. Nicole, considerações finais. O que você chama de considerações finais? Eu Vai não sei o pensar. que falar. Rebeca, considerações finais. Nós sem Cristo somos nada, viu? Eu acho que essa foi É, a maior basicamente lição isso. que deu pra... A gente não consegue nem resolver nada sem Cristo, porque a gente colocou as questões sociais. Desculpa a então- palavra, mas a gente é uma grande bosta. A gente tava indo tão bem. 1h23 minutos. Tá tão Acho que esse é incrível. o capítulo 2 foca mais aí, né? Que a gente é bem podre e sem Cristo a gente não é nada. Como a Rebeca disse.
Enfim, é isso. Gente, muito obrigado por participar Obrigada do por podcast. ter Muito vindo obrigado, aqui. Nicole, por estar Obrigada aqui. pelo convite. Obrigado, Rebeca. Obrigado pra você que tá ouvindo isso. Paciência. Realmente. Obrigada pela paciência. Porque os Parabéns. desvios Parabéns. de foco no meio do Parabéns. negócio é. Já começou desfocado o negócio. Já não, a gente ficou 40 minutos. Desfocado. Uhum, depois que a gente começou Mas a falar gente de focou uma hora. Uma hora. Mais uma vez, comenta, dá um like, dá uma compartilhada. Eu sei que isso é super coisa de blogueiro e youtuber Mas falar, ajuda, mas dá uma ajuda. realmente ajuda. Realmente vai ajudar a gente a poder. É isso aí. Não poder gravar mais episódios, porque a gente pode vai gravar. gravar mesmo Mas assim. assim, pelo menos vai dar um incentivo. Você quer incentivar? É, seja Né? legal. Né? Isso. E compartilha aí com seus amigos. seus Comenta a familiares. VIT. Comenta a VIT. Isso vai super ajudar a gente. Escuta os outros. Escuta os. Maria, escuta os outros episódios. Ela vai escutar o 4, porque, né, o Miguel e a Lu participam. Então já é esse o 4. E ela vai escutar cinco. vários. É. Ainda mais se a Rebeca vier por 3 Ah, e o 3 também. Ela só não vai ouvir o 1 e o 6. Não, essa ela vai. E o 7, o 8 e o 9. A gente acrescentou capítulos pra. Ah, é verdade. Tem as partes. 7, 8 e 9. Fiquem ligados, tem mais. Uau. Surpresinhas. Se bem que o pessoal, a gente tá na segunda semana, mas tem mais por aí. Depois da sexta semana, que seria o último capítulo. Tem mais. Não para. Não para, não Com para. Efésios, não em para. relação a Efésios. É. Isso aí. Gente, muito obrigado. Tenha uma boa semana. Semana que vem, capítulo 3. Eu vou estar. Acho que a Nicole vai estar. Eu vou tentar convencer a Rebeca a estar também. Pode gravar na sexta. Não, quarta também. Se der, que não vai quarta. Enfim. Gente, muito obrigado. E até semana que vem. Tchau. Tchim, 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 tchim.